projetei ministrar algumas ministrações para a família, mas Deus incomodou o meu coração. Ele disse assim: você vai falar sobre mulheres. Eu iniciarei uma série de ministrações nos domingos de março, por título: Anônimas, mas não esquecidas. Evangelho de Lucas, capítulo 7, e o verso é o de número 11, que tem por epígrafe: o filho da viúva de Naim. Nós vamos nesse momento fazer a leitura. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e lhe disse: não chores. Senhor, eis aqui a tua palavra pura, santa, fiel, verdadeira, mais penetrante do que espada de dois gumes. Pai querido, que atinge as divisões mais profundas da nossa alma, do nosso espírito, que tem o poder, Senhor Pai, de transformar os nossos corações, que tem o poder, Senhor Pai, de entrar nas situações mais difíceis e complicadas da nossa vida. Pai, que esta palavra seja alimento para a nossa alma, em nome de Jesus. A primeira anônima que eu quero ministrar é sobre esta mulher. Essa mulher, ela não tem nome. Esta viúva não tem nome. Mas esta viúva, ela não foi esquecida. A cidade de Naim, ela ficava no sopé do Monte Tabor. O Monte Tabor foi aonde aconteceu o episódio da transfiguração de Jesus. Jesus, ele estava na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum era o local que Jesus estava habituado, porque era o seu lar. Era um lugar de residência para Jesus. Jesus, ele então decide sair de Cafarnaum e ir até uma cidade chamada Naim. Não era uma cidade, mas era um pequeno vilarejo. E o que me chama a atenção é que Naim significa aconchego. Naim significa tranquilidade. Naim significa calma. Então a gente já tem a primeira impressão que aquele vilarejo, aquela pequena cidade chamada Naim, era uma cidade calma, era uma cidade tranquila, era uma cidade aconchegante, era aquele tipo de cidade acolhedora. Talvez muitos já viajaram aqui por regiões do nosso país e já chegaram em cidades que não eram grandes, mas eram cidades acolhedoras, cidades aonde você se sentia aconchegado pelo ambiente, pela forma e pela tranquilidade que é tal lugar. Assim era a cidade de Naim. A cidade de Naim era um lugar onde quem chegava alcançava a tranquilidade. A cidade de Naim era um lugar onde quem chegava alcançava conforto, calma, sossego, aconchego. E quando o significado é aconchego, quer dizer que os moradores daquela cidade eram receptivos, eram pessoas que recebiam quem ali chegava e quem ali estava. A cidade de Naim era uma cidade que quem gosta de tranquilidade, quem gosta de sossego, quem gosta de calmaria, gostaria de morar. Mas aquele dia, aquela cidade não estava na sua normalidade. Aquele dia, aquela cidade não estava normal como era acostumado. Sabe por quê? Porque o cenário daquele dia era um cenário diferente. Talvez em outros dias fosse um cenário acolhedor. Talvez em outros dias fosse um cenário mais tranquilo.
Talvez em outros dias fosse um cenário receptivo. Talvez em outros dias os moradores abraçariam quem chegasse. Mas aquele dia o cenário era de luto. Naim não estava tranquila. Naim não estava calma. Naim não estava no seu habitual. Naim estava vivendo um período e um momento de luto. O texto vai dizer que uma mulher estava para enterrar o seu filho. Uma mulher estava ali tendo um pior dia que alguém pode desejar. O luto está ali. Eu imagino que pessoas estão consolando aquela mulher, que pessoas estão ali tentando trazer uma calma para aquela mulher, que pessoas estão ali tentando ajudar aquela mulher a suportar aquele momento difícil. Mas como suportar a dor do luto? Como suportar o sentimento da perca? É difícil para a gente dizer para alguém uma palavra de ânimo quando existe perca, quando existe luto, quando alguém morre. O cenário daquela cidade agora é de um cortejo, de um funeral. Se não bastasse aquela mulher estar levando o seu filho, aquela mulher está sozinha, porque o texto vai dizer que ela era uma viúva. E se ela era uma viúva é porque ela já não tinha o seu marido. É natural, irmãos, é natural que na cultura judaica, quando o marido de alguém falecesse, quem assumiria a responsabilidade para a família seria talvez o irmão do noivo, o irmão do marido daquela mulher. Se ela não tem ninguém que a acolhesse, então isso quer dizer que aquela mulher não tinha ninguém que a consolasse, não tinha nenhum familiar que a confortasse, que não tinha ninguém que a ajudasse. Aquela mulher sozinha. Deixa eu falar para você, vai ter momentos na nossa vida, momentos na sua vida, que você vai precisar de um consolo e não vai ter ninguém. Você vai precisar de um abraço e não vai ter ninguém. Você vai precisar de um carinho e não vai ter ninguém. Você vai precisar de um amigo e não vai ter ninguém. Aquela mulher está sozinha. Se não bastasse a perca do marido, agora o que lhe resta, o filho, ela está levando. Ela não está levando o filho para dar uma volta. Ela não está levando o filho para dar uma passeadinha fora da cidade e ver um ambiente diferente. Ela não está levando o filho para um parque de diversões. Ela não está levando um filho para passear no shopping, não. Ela não está levando um filho para um momento de lazer, não. Ela está levando o filho para ser enterrado. Ela está levando o filho para ser sepultado. E agora? Como conseguir ser consolado? Como conseguir ser consolada quando já perdeu o marido? Agora tem que carregar os filhos, o filho. Como conseguir sentir um sentimento diferente a não ser de solidão? Só que tem um porém. Ela já estava acostumada com o luto. Ela já estava acostumada com o velório. Era uma cena que se repetia mais uma vez. Talvez alguém aqui está vendo a mesma cena se repetir. Talvez tenha uma mulher aqui que está vendo a cena se repetir mais uma vez. A primeira vez foi perca. A segunda vez foi perca. A terceira vez foi perca. A quarta vez foi perca. E chega um momento que quando você vê a cena se repetir de novo, você se acostuma. Eu preciso dizer para o coração de alguém aqui que já está acostumado a sempre sofrer. Alguém que está acostumada a sempre viver os mesmos episódios de guerras sentimentais. Esse luto, esse sofrimento tem um momento de terminar. Essa dor,
essa insegurança, ela tem um final. Aquela mulher está sozinha porque ela já perdeu o marido. Aquela mulher está sozinha agora porque ela perdeu o filho. E ao redor dela não estão amigos. Ao redor dela não estão pessoas que assim, muitas das vezes, estão lá para ter um consolo verdadeiro. Porque ela está agora levando o seu filho, um defunto. Ao seu redor, talvez poderia ter alguns familiares. Ao seu redor, alguns amigos. Porque ninguém é sozinho para sempre. Sempre tem algum amigo, algum conhecido que se importa. Ao seu redor estão pessoas que era natural que a família contratava para chorar. Era um choro falso. É tipo Deus dizendo assim: estão chorando, mas não é real. Estão chorando e está parecendo que está chorando pelo seu luto e pela sua perca, mas é falso. Está contratado. Pela sua frente descem as lágrimas, mas na realidade não é um sentimento verdadeiro. O cortejo que está ali é uma mulher levando um filho. É uma mulher que está com pessoas que estão chorando, alguns tentando consolá-la, e nada poderia consolar o coração daquela mulher, porque ela já estava acostumada com o luto. Talvez alguém está olhando para você com um olhar de pena e dizendo assim: acabou. Acabou o sonho dele. Acabou o sonho dela. Acabou os projetos. Morreu. Talvez alguém está olhando para dizer, dizendo: acabou, morreu, não vive mais, não ressuscita. Eu estou olhando para ele, eu estou olhando para ela, e eu estou vendo ela caída, eu estou vendo ele caído. Porque é muito fácil alguém olhar para você no seu momento de dor e dizer assim: acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução, morreu. Mas se em um lado está um cortejo que está carregando um defunto que está morto, Jesus levantou no outro dia. Eu imagino Jesus olhando para os seus discípulos: sabe de uma coisa? Vamos para Cafarnaum, vamos para Naim. Hoje eu vou sair de casa. Estou com vontade de ir lá em Naim. Um lugar pequeno, uma vila pequena. Mas Jesus decidiu ir até? Jesus decidiu ir até onde? Ah, tá. Achei que não tinha ninguém no culto hoje. Ele foi até Naim. Enquanto em Naim está tendo luto, em Cafarnaum está saindo uma comitiva. Enquanto em Naim estão preparando o cortejo para um funeral, porque demorava um dia de Cafarnaum até Naim. Enquanto num dia estão preparando o defunto, estão preparando o menino morto, estão preparando para no outro dia enterrar, Jesus falou: eu vou até Naim. Enquanto está em um cenário, o cenário de morte, o cenário de incerteza, no outro cenário está dizendo: eu vou fazer uma caminhada até uma cidade tranquila, eu vou fazer uma caminhada até uma cidade calma, eu vou fazer uma caminhada até uma cidade aconchegante. E sabe qual é o segundo significado em hebraico da cidade Naim? Consolo. Jesus está indo até Naim. Eu imagino Jesus chamando: vamos embora, discípulos. Aí Jesus sai da casa dele, os discípulos estão junto com ele. De repente, alguém está só observando: opa, Jesus saiu de casa, vamos. Jesus saiu da porta, vamos. Eu imagino todo mundo chamando: ó, Jesus já começou a se movimentar, bora acompanhar ele.
Porque enquanto uma comitiva está chorando, enquanto um grupo está chorando, enquanto um grupo está sentindo tristeza, com Jesus está vindo uma comitiva. E o que me chama a atenção é que com Jesus estavam os seus discípulos. E o texto não está dizendo uma multidão. O texto está dizendo uma grande multidão. Vou repetir de novo para você entender. Uma grande multidão. Você já percebeu que não tem multidão no velório? Você já percebeu que em culto fúnebre não tem multidão? São só algumas pessoas que conhecem, uma meia dúzia de curiosos e a família. Enquanto no cortejo tem um grupo, vindo até Naim tem uma comitiva. Vindo até Naim está vindo Jesus e uma grande multidão, aleluia. Eu vou repetir de novo para você. Talvez você está com uma comitiva, talvez você está vivenciando um cortejo de luto por alguma coisa que você perdeu ao longo da caminhada e da sua trajetória de vida. Mas fica tranquilo, porque se num lado está o desespero, se num lado está a ansiedade, se num lado está a insegurança, se num lado está o medo, se do lado está o luto, se do lado está a incerteza, do outro lado está vindo ali uma multidão, aleluia. E peraí, pastor, como assim? Está vindo uma multidão porque está acompanhando alguém que pode fazer milagre, aleluia. Ei, o cenário em Naim é de luto, o cenário em Naim é de perda, mas no caminho onde Jesus está, o cenário é de alegria. O cenário é de alegria, o cenário é de alegria. A multidão que acompanha a viúva está chorando, a multidão que acompanha a viúva está tentando consolar ela, mas a multidão que acompanha Jesus está dizendo: glória seja dada ao Rei dos Reis. A multidão que acompanha Jesus está dizendo: louvado seja Jesus, o Filho de Deus, louvado seja o Senhor Jesus, aleluia. A um lado o luto, do outro lado a alegria. Mas o que me chama a atenção é que quando Jesus ele chega, a primeira coisa que ele vai ver vai ser aquela mulher. O texto vai dizer: e Jesus chegando perto da porta, Jesus vendo-a, verso 13. Jesus viu quem? A mulher. Jesus viu uma mãe que está levando o filho para ser enterrado. Jesus não olhou para o cortejo, as pessoas. Jesus não olhou primeiro para o defunto. Não. Jesus olhou para ela. E vendo-a, o texto vai dizer: Jesus está te vendo, Jesus está te contemplando, Jesus te enxergou primeiro que o teu problema. Jesus enxergou você antes mesmo do problema, aleluia. Primeiro Jesus ele vai no problema? Não, Jesus vai aonde? Vai nela. Porque primeiro Jesus vai tratar com você para depois mexer no problema. Primeiro Jesus vai vir com o consolo para a tua alma, para depois mudar a história, aleluia. E aí eu preciso dizer isso para alguém: Jesus te viu. Jesus te viu. Ei mulher, Jesus te viu, aleluia. Ei você, Jesus te viu, aleluia. E Jesus a viu. Talvez você chegou nesse culto dizendo: ninguém me vê, ninguém me enxerga, eu estou sozinho, eu estou sozinha. Mas o cortejo do velório está vindo, o cortejo para enterrar o menino está vindo. E quem ficava na frente para puxar o cortejo era a mãe. A mãe está vindo, imagina ela com a cabeça triste,
ela desanimada, lágrimas saindo do seu rosto, ela chorando pela tristeza da perca do filho, inconsolável, inconsolada, mas de repente alguém está chegando de longe. O cenário de um lado, o povo está chorando. O cenário de um lado, o pastor Fazim, o povo está triste. Mas eu imagino um barulho de repente chegando. Eu imagino um barulho de repente chegando, aleluia. Eu imagino um barulho de hosana, um barulho de glorificação. Ei, porque se uma multidão já é muita gente, imagine uma grande multidão, aleluia. Ei, sem Jesus tem um grupo para enterrar, mas com Jesus tem um grupo para se alegrar. Sem Jesus tem um grupo que só quer te consolar porque sabe que você perdeu, mas com Jesus tem um grupo que está vindo, trazendo e acompanhando aquele que é dono do milagre, proporcionador da alegria. Ei, eu não sei a forma que você chegou nesse culto nessa noite, mas eu preciso te dizer: o dono da resposta se faz presente na casa, o dono do milagre se faz presente na tua vida. Ei, tu pode até ter chegado aqui, mulher, cabisbaixa, tu pode ter chegado aqui triste, mas hoje tu vai levantar a cabeça para caminhar. Urabadará, receba. De um lado tem a multidão dizendo: já morreu, vamos enterrar, depois nós volta para casa e acaba o choro. Do outro lado, Jesus está chegando. Aí Jesus olha para ela. Jesus olhou para ela. Jesus olhou para quem estava sofrendo. Jesus olhou para quem estava necessitada. Jesus olhou para quem estava inconsolada. Jesus olhou para quem estava frustrada, decepcionada, angustiada. Jesus olhou. Jesus olhou para ela. E sabe qual foi a palavra de Jesus? Não chores. Jesus entra primeiro na frente daquela mulher e diz para ela: não chores. Eu vou dizer para alguém aqui: não chores. Não chores. Pastor, que doideira é essa? A mulher está indo enterrar o filho, a mulher não conhece Jesus, e Jesus chega e diz: não chores. Porque talvez muita gente tentou te consolar e não teve efeito nenhum. Teve muita gente que falou para ela: não chora não, vai passar. Teve muita gente que falou assim para você: não chora não, vai passar isso aí. Consolou você? É diferente a palavra humana da palavra de Cristo. Muita gente talvez diz: não chora não, essa dor vai passar. Logo, logo esse sentimento vai passar do seu coração. Você nunca vai esquecer dele, como você também não esqueceu do seu falecido. Mas vai amenizar essa dor. E aqui a mulher chorando, chorando, chorando. Agora ela tem que liderar a comitiva que leva o seu filho, o defunto, para ser sepultado. E o texto vai dizer que Jesus, vendo ela, moveu-se de íntima compaixão. No dicionário, compaixão: sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de alguém. Espera aí. E se eu falar para você que tem gente que não tem esse sentimento quando alguém sofre uma tragédia? Se eu falar para você que tem gente que prefere ver você morto, caído no chão, do que você em pé, alegre. Se eu falar para você que teve gente que olhou e disse assim: hoje ele morre, hoje ela morre.
Se eu falar para você que teve gente assim, é melhor ele doente, é melhor ela doente, pelo menos assim acaba tudo. Se eu falar para você que tem gente que não tem essa simpatia e essa compaixão. Se eu falar para você que tem gente que prefere ver a tua tragédia do que o teu sucesso. Se eu falar para você que tem gente que prefere ver a tua derrota do que a tua vitória. Se eu falar para você que você se desanimou muitas das vezes, porque ao invés de você ter alguém para ajudar você a crescer, você só teve pessoas que pisaram em cima de você e fizeram você ficar pior do que você já estava. Mas Jesus moveu-se de íntima compaixão. Eu preciso falar isso. Tem gente que quando você erra, pisa em você. Tem gente que quando você falhou, escanteou você. Mas ainda bem que alguém se move de compaixão. Ainda bem que alguém tem um sentimento de se colocar no lugar do outro. De sentir a dor que o outro está sentindo. Porque se Jesus sente compaixão, é porque ele se colocou no lugar daquela mulher. Era como se ele estivesse dizendo, ela está sofrendo. Ela está sofrendo. Mas eu vou ajudar ela. Mas eu vou consolar ela primeiro. Compaixão, participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Compaixão. O nosso papel é ter compaixão daqueles que sofrem. O nosso papel é ter compaixão daqueles que um dia falharam e hoje precisa de uma misericórdia de Deus para se levantar. Aquela mulher está cabisbaixa, aquela mulher está chorando, aquela mulher está triste, aquela mulher está infeliz, aquela mulher, se você olhar para o cenário que ela está, era como se não precisasse mais ela viver, porque ela perdeu o marido, ela perdeu o filho, e agora ela ia ficar dependendo da sociedade de ajudar ela, porque ela iria se tornar alguém miserável, dependendo dos outros. Mas ainda bem que Jesus moveu-se de íntima compaixão. Ainda bem que Jesus olhou para ela e viu ela, aleluia, se colocou no lugar dela, sentiu o sofrimento dela e olhou para ela e diz assim: não chores. Porque primeiro, Jesus ele vai confortar o seu coração, trazer equilíbrio para as tuas emoções, trazer tranquilidade para os teus sentimentos. Eu imagino a multidão lá, quem é esse? Mandando ela parar de chorar. Só que a primeira coisa, Jesus vai até ela, não chores. Depois, Jesus, continua andando. Vai até o meio do cortejo. Ele vai chegar no esquife. O esquife é a maca que carregava o corpo. E vai tocar. Quando Jesus encosta no esquife, o cortejo para. Quando Jesus encosta no que carrega a morte, o cortejo para. Quando Jesus toca naquilo que está sendo utilizado para levar o morto, o cortejo para. Eu vou repetir de novo.
Alguém até pegou na alça do caixão. Alguém até olhou e disse assim: eu vou ajudar a levar para enterrar logo. Já está morto, já está morta. Antes que comece a feder, eu vou enterrar. Porque tem alguém dizendo assim: está morto, está morta, não serve mais para nada. Vamos enterrar logo. Ei, mas eu preciso dizer: Jesus tocou no esquife. Hoje Jesus está tocando nesse esquife que está carregando essa morte. Hoje Jesus está tocando nesse esquife que até agora carregou uma morte espiritual na tua vida. Hoje Jesus tocou nesse esquife que estava levando a felicidade do seu casamento. Hoje Jesus tocou no esquife que estava levando a consolidação para os teus filhos. Hoje Jesus tocou no esquife que alguém estava carregando, dizendo assim: a empresa dele vai fechar, a empresa dela vai fechar, eu vou ajudar a enterrar. Mas hoje Jesus toca no esquife, e quando Jesus toca no esquife, o cortejo tem que parar, o cortejo tem que parar, o cortejo tem que parar. Já parou, já parou, já parou. Alguém estava dizendo: agora eu enterro. Alguém estava dizendo: agora acabou. Mas Jesus parou o funeral, Jesus parou o cortejo, Jesus parou hoje. Aí sabe o que Jesus faz? Depois que ele toca no caixão, na maca, né? Todo mundo para. Fala: que rapaz é esse aí? Homem doido é esse aí que está tocando na caixa do defunto? É aquele que depois de 4 dias ele chegou, e quando ele viu o cenário de choro, a gente vê aquele versículo João 11:35 que diz assim: Jesus chorou. É quando Jesus chegou, viu Marta e Maria chorando, de se acabar. Ele sentiu a mesma compaixão. Ele chorou. Jesus chorou. Só que Jesus logo se recompõe e vai dizer assim: tira a pedra. Mas Senhor, está fedendo. Faz 4 dias. Antes ele já tinha ouvido: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E mesmo assim Jesus manda: tira a pedra. O que para você está morto, para mim já está vivo. O que para vocês morreu, eu já trouxe vida. Jesus tira a pedra. E quando Jesus diz tira a pedra, as pessoas pensaram assim: está fedendo. Imagina o cheiro que vai sair. Só que quando a pedra é removida, eu acho esse cenário fantástico, pastor Facinho. Porque se Jesus diz assim: morto, vem para fora, o cemitério inteiro ressuscitava. Se Jesus fala morto, ressuscita, meu irmão, o que ia ter de morto ressuscitando naquele dia? Porque Jesus não especificou nome. Mas aquele dia Jesus disse assim: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu da sepultura. Só que o texto vai dizer que ele estava enfaixado, porque Jesus vai mandar tirar a faixa dele. Espera aí, o morto naquele tempo era todo enfaixado. Mas como é que ele saiu de lá? Andando? Não. Se ele estava todo enfaixado, da cabeça aos pés, eu acredito, isso é coisa de pregador, é mente de pregador, que andando ele não saiu. Eu imagino o povo vendo um homem enfaixado saindo, o que é isso? Aí de repente Marta e Maria que estavam chorando, de repente a hora que começa a desenfaixar o irmão, Lázaro está vivo, aleluia, Lázaro ressuscitou, aleluia, porque o dono da vida e o dono da morte chegou aonde estava o cenário de tristeza. Ei, quando Jesus toca no esquife, o cortejo para, aí ele vai liberar a palavra. Ele vai dizer:
Ele disse: jovem, eu te digo, levanta. O menino está morto. O menino já estava morto. O espírito não estava mais no menino. Mas Jesus liberou uma palavra: jovem, levanta. Eu não sei aonde estava o espírito daquele menino. Eu sei de uma coisa, que a morte ficou doidinha. Peraí, eu fui buscar para levar, agora está voltando de volta para o corpo. O que é isso? É Jesus dizendo assim: hoje o funeral está cancelado, hoje o velório acabou, hoje não vai ter morte, hoje não vai ter morte, hoje não vai ter morte, mas hoje eu trago a vida. Aleluia. Ei, eu vou falar isso aqui. Se você quiser postar no Facebook, posta. Avisa a funerária para devolver o dinheiro do velório, porque Jesus chegou. Avisa lá pro coveiro, porque senão ele vai ficar esperando para te enterrar. Ei, avisa lá pro coveiro, que ele está dizendo: cadê o morto que não chega? Cadê o caixão que não chega? Cadê o velório que não acaba? Avisa o coveiro que o velório acabou e que o morto ressuscitou. Quem pega? Se coloque de pé nessa noite. Ministério de Louvor Adora, eu vou liberar isso para você de novo. Alguém disse assim que você tinha morrido. Alguém disse assim que 2023 você ia andar morto. Mas eu estou dizendo assim: pode avisar o coveiro que hoje não vai ter enterro. Pode avisar a funerária para devolver o dinheiro, porque o velório acabou, porque Jesus chegou para ressuscitar. Aleluia. Um valente só fica até outro na casa chegar. Na casa chegar. É a Bíblia que afirma que é impossível dois reis governar no mesmo lugar. E Jesus chegou. Ele chegou. O mais valente chegou para anular a sentença de morte. Somente o preço muito caro de um sangue sem pecado poderia mudar minha sorte. E Jesus mudou. Jesus mudou. E aquela dívida que me condenava lá na cruz, ela foi paga. Foi Jesus quem pagou. O sangue derramou. Eu não sou mais escravo. Tudo está consumado. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Jesus venceu, ressuscitou pra me dar vida. Jesus venceu, ressuscitou, vem me buscar um dia. Jesus venceu, ressuscitou pra me dar vida. Jesus venceu, ressuscitou, vem me buscar um dia. Eu sinto cheiro de vida, estou secado de vida. Jesus venceu pra me dar vida, vida em abundância. Eu sinto cheiro de vida, estou secado de vida. Jesus venceu, Jesus venceu, Jesus venceu.
E onde está a morte? A tua vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus venceu. Pra mim dar vida, Jesus venceu e vem me buscar um dia. Jesus venceu. Pra mim dar vida, Jesus venceu e vem me buscar um dia. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. E move a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história. Me faz um milagre, me toca nessa hora. me chama para fora. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a sua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Olha aqui para encerrar. E o defunto se assentou e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. Quem entregou? Estava morto. Na mão do homem estava morto. Mas Jesus pegou na mão. Tua mãe, está aqui o teu filho. O teu sonho não morreu. O teu projeto não morreu. Sabe por quê? Porque o dono da vida tirou da mão de quem estava levando para enterrar e devolver para quem lhe gerou a vida, sua mãe. Isso aqui é forte. O dono da vida tirou da mão de quem estava levando para enterrar e devolveu para quem lhe gerou a vida, a mãe. Alguém até levou para enterrar, mas Deus pegou, ressuscitou. Toma aí, mamãe, de volta, o filho é teu. Está vivo, não está morto não. Esse sonho não está morto, esse projeto não está morto, a família não está morta, a tua vida espiritual não está morta, aquilo que Deus tem para você não está morto. Ei, para o diabo ele queria te enterrar, mas Jesus hoje trouxe vida para a tua vida. Tem alguém para Jesus nessa noite? Hoje ele traz vida, que se afastou dos caminhos do Senhor e hoje quer retornar para a casa do Pai.
Aquela mulher não tem nome, esta mulher não tem nome. Mas de uma coisa eu sei, que Jesus foi até Naim para devolver vida para o filho dela. Ela não tem nome, é verdade, ela é anônima, mas a história dela impacta a nossa vida até hoje. Ela não tem nome, mas ela foi uma mulher que alcançou o favor de Cristo. Ela é anônima, mas Jesus olhou para ela. Ela é anônima, mas Jesus disse: não chores. Ela é anônima, mas Jesus foi lá e ressuscitou aquilo que estava morto na vida dela e colocou com vida de volta em suas mãos. Esse é Jesus. Ela não tem nome, mas uma coisa ela tem: uma história incrível